Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa jornada pela vida de três mulheres extraordinárias que mudaram a história da ciência. Hoje vamos descobrir como Marie Curie, Rosalind Franklin e Ada Lovelace desafiaram as barreiras do seu tempo e fizeram descobertas incríveis. Prepare-se para se inspirar com histórias de coragem, determinação e genialidade. Vamos começar nossa aventura científica? Em 1911, Marie Curie recebeu seu segundo prêmio Nobel, desta vez em Química, por seus estudos sobre os compostos de rádio. Ela se tornou a primeira pessoa e a única mulher até hoje a ganhar o Nobel em duas áreas diferentes. O trabalho de Marie Curie não apenas expandiu nosso conhecimento sobre a estrutura atômica, mas também teve um impacto significativo no desenvolvimento da medicina. Ela foi uma das primeiras a reconhecer as propriedades curativas da radioterapia no tratamento do câncer. Sua determinação, coragem e dedicação à ciência abriram caminho para muitas descobertas subsequentes e inspiraram inúmeras pessoas, especialmente mulheres, a seguir carreiras científicas. No entanto, o uso generalizado da radioterapia na medicina não veio sem riscos, e isso também desempenhou um papel no posterior desenvolvimento de padrões de segurança para o manuseio de materiais radioativos. Marie Curie nasceu em uma família polonesa de classe média, e desde jovem mostrou um interesse excepcional pela educação e pela ciência, apesar das restrições impostas às mulheres na época. Ela enfrentou muitas dificuldades, incluindo a proibição de frequentar universidades na Polônia, ocupada pela Rússia. Mas sua determinação a levou a Paris, onde ela estudou na Sorbonne. A descoberta dos elementos polônio e rádio foi um marco significativo na história da ciência. Esses elementos radioativos não só expandiram nosso conhecimento sobre a estrutura atômica, mas também abriram caminho para o desenvolvimento de inúmeras aplicações práticas, desde a radioterapia até a datação por radiocarbono. Além de suas realizações científicas, Marie Curie desafiou as normas de gênero de sua época ao se tornar uma das primeiras mulheres a lecionar na Sorbonne e a receber um doutorado em ciências. Sua persistência e habilidades excepcionais abriram portas para mulheres em campos dominados por homens, inspirando gerações futuras de cientistas. Rosalind Franklin foi uma biofísica britânica nascida no ano de 1920 em Londres, pioneira na biologia molecular e uma das mais brilhantes pesquisadoras inglesas do século XX, que, empregando a técnica de cristalografia de raio-x, concluiu que o DNA tinha forma helicoidal. Em Paris, no ano de 1947, no Laboratório Central de Serviços Químicos do Estado, utilizou a técnica de difração dos raios-x para análise de materiais cristalinos. Voltando para a Inglaterra, dedicou-se inteiramente ao estudo da estrutura do DNA, trabalhando no King's College de Londres, juntando-se à equipe de biofísicos do King's College Medical Research Council com Raymond Gosling no Laboratório de Biofísica do britânico Maurice Wilkes e iniciou a aplicação de estudos com a difração do raio-x para a determinação da estrutura da molécula do DNA. Como é feita a cristalografia? É feito a partir de uma espécime de cristalino que é colocado na frente de um feixe de raio-x. E o que ocorre é chamado de difração, onde o raio se dispersa em vários ângulos de acordo com a estrutura molecular do cristal. Rodeando com o filme, é possível capturar essa difração em manchas com diferentes posições e intensidades. E depois, utilizando a matemática, você pode deduzir a partir desse padrão de difração qual era a estrutura real dessa molécula. Com isso, para obter a foto 51, Franklin teve que aperfeiçoar os instrumentos e realizar uma exposição de 100 horas. Desta forma, ao ajustar continuamente o equipamento, ela expôs seu corpo a uma alta taxa de radiação, um dos fatores que anos depois pode ter
contribuído para o câncer que lhe custou sua vida. Ada Lovelace, nascida Augusta Ada Byron em 10 de dezembro de 1815, é frequentemente lembrada como a primeira programadora de computadores da história. Filha do famoso poeta Lord Byron, Ada recebeu uma educação sólida em matemática e ciências, algo incomum para mulheres de sua época, incentivada por sua mãe, Ana Isabella Byron. Contribuições de Ada Lovelace para a ciência. Primeiro, colaborações com Charles Babbage. Ada Lovelace é mais conhecida por seu trabalho com Charles Babbage, um matemático e inventor britânico. Babbage desenvolveu o conceito de uma máquina de calcular mecânica, a máquina analítica. Ada ficou fascinada pelo projeto de Babbage e começou a colaborar com ele. 2. Notas sobre a máquina analítica. Em 1843, Ada traduziu um artigo do engenheiro italiano Luigi Menabrea sobre a máquina analítica. Ao fazer isso, Ada adicionou suas próprias notas extensivas, que eram mais detalhadas e compreensivas que o próprio artigo original. Nessas notas, ela incluiu o que é considerado o primeiro algoritmo destinado a ser processado por uma máquina, especificamente uma sequência de operações para calcular os números de Bernoulli. Terceira, visão pioneira. Além de criar o primeiro algoritmo, Ada teve uma visão extraordinária sobre o potencial dos computadores. Ela previu que as máquinas poderiam fazer mais do que apenas cálculos matemáticos, sugerindo que poderiam ser usadas para criar música, arte e muito mais. Essa visão estava muito à frente do seu tempo e só foi amplamente reconhecida muitas décadas depois. Quarto, conceitos de programação. Ada introduziu conceitos fundamentais de programação, como laços e subrrotinas em suas notas. Ela também discutiu a importância do uso de símbolos abstratos para representar números e outras entidades, uma ideia que está no kernel da computação moderna. Legado. Ada Lovelace faleceu em 27 de novembro de 1852, aos 36 anos, mas seu legado pendura. Ela é frequentemente celebrada como uma pioneira, não apenas na programação, mas também no campo de computação em geral. Seu trabalho destacou o potencial teórico dos computadores, muito antes da tecnologia tornar esse potencial uma realidade partida. O Dia de Ada Lovelace é comemorado anualmente na segunda terça-feira de outubro para celebrar as conquistas das mulheres na ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E é isso, galera, grandes histórias. Essas 3 mulheres não apenas mudaram o curso da ciência, mas também abriram caminho para futuras gerações de cientistas. Elas nos mostram que, independentemente dos desafios, a paixão pelo conhecimento e a persistência podem levar a grandes descobertas. Esperamos que vocês sigam os sonhos de vocês e persistam com curiosidade e determinação. Quem sabe a próxima grande descoberta não pode vir de alguém que está assistindo esse vídeo agora. Se quiser saber a história de mais 3 mulheres inspirantes, acesse esse QR Code. Obrigado por assistirem. Continuem explorando, questionando e descobrindo. Até a próxima.